tinha pedido da outra vez. Certo, pode falando as suas dúvidas aí. O que eu disse até agora o senhor não ouviu, não? Eu ouvi, Fernando, você falando sobre a síntese do livro, do material É e uma tal. síntese que o senhor quer ou é um resumo? É uma síntese de 2 páginas daquele material. Tá De ok, vou 2 fazer. não, né? De 4 até 4 páginas, né? Que eu passei para você, desculpa. Obrigado. Tá? Então vamos lá para o que vocês fizeram na síntese e o que a gente vai complementar hoje com o material aqui. Dentro do que é química do solo, né? Quando nós entendemos aí o que é química, ela vai propor em estudar, né, os íons e as suas reações químicas no solo. Então, isso é química, né? Quando nós pensamos em química, nada mais é do que qual é a dinâmica, quais são as interações dos íons com a parte sólida, com a parte líquida do nosso solo. E essa dinâmica é extremamente importante para nós relacionarmos toda a parte de fertilidade do solo, como fazer um manejo de adubação, por que deve ser feito um processo de correção do solo e tudo mais. Isso está dentro da química do solo propriamente dito. Então, quando nós pensamos em química, né, o que nós dividimos em uma fase sólida, que é a parte das argilas, né, que é a parte mineral, mais a parte orgânica, que está ligada à matéria orgânica, e a solução do solo nada mais é do que a água no solo, mas essa água com elementos químicos, aí nós chamamos de solução. Essas 2 partes juntas, né, a fase sólida mais a solução do solo, que é a fase líquida, vão nos dar todas as ideias de química de um solo. E isso é interferido ou influenciado pela própria origem desses solos, né, os tipos de rochas que estão sendo formados, pelo local ou pelo ambiente, né, onde esses solos estão sendo formados, que está ligado ao seu grau de intemperismo, pela parte orgânica, né, se o solo tem mais ou menos matéria orgânica disponível, isso tudo interfere diretamente na composição química de um solo. Se nós pensarmos na composição química, né, nós temos também uma discrepância muito grande, ou uma variação que nós chamamos, ou um degradê, entre a parte superficial e a parte mais profunda de um solo. Então, isso tudo está ligado à própria fragmentação de material de origem na superfície, à própria matéria orgânica na superfície de um solo, que tendem a formar solos mais férteis na superfície do que em profundidade, né? Onde eu tenho no horizonte B, que é a parte um pouco mais profunda, como nós vimos lá no começo das aulas de visão de um perfil de um solo, no horizonte B é onde eu tenho a maior característica genética daquele solo, então a maior característica de onde ele realmente veio, de qual material de origem, qual é a sua rocha matriz. E a parte do horizonte A está mais ligada muito ao ambiente, onde ele se encontra também, a parte de material orgânico e a fertilidade maior. Então, isso tudo é a parte relacionada à química, né? E como que ela é variável, não só horizontalmente, como também verticalmente. Então, nós temos essas características bastante intensas quanto a essa dinâmica, né, dos nutrientes no perfil de um solo, tanto na característica vertical como na distribuição horizontal destes solos. Então, aliado a essa mudança vertical, tem uma relação entre os materiais de origem e os minerais do solo. Então, como nós vimos, né, o material de origem, né, que vão gerar, então, os solos, é aquele primeiro material, a rocha que está recém-fragmentada, nós chamamos de material de origem. Ela é composta, pode ser se eu tenho uma rocha
que está ali num processo já de formação de um solo, e ela é rica em quartzo, ela vai dar no solo, mesmo um solo pouco intemperizado ou muito intemperizado, ela vai nos formar a fração areia. Porque a gente já viu que o quartzo tem aquela característica, eu já falei para vocês, de alta resistência ao intemperismo, e por isso, independente da ação desse intemperismo, o menor tamanho de uma partícula provinda de quartzo vai ser do tamanho de uma areia. Já feldspatos, micas, piroxenos vão virar ainda silt, as micas, as olivinas, os piroxenos vão virar argilas, e aí a sua constituição vai mudar em função dos teores de nutrientes. Vou ter uns com mais potássio, mais magnésio, mais ferro, mais cálcio, mais alumínio, né? Mas a constituição básica dos minerais de argila é oxigênio, silício e alumínio. Dentro da composição química das frações granulométricas, né, se nós dividimos o solo em textura, areia, silt e argila, então vamos lá para a fração areia. Se eu tenho solos pouco intemperizados, ele está rico em quartzo. Se eu tenho solos muito intemperizados, também ele vai ser rico em quartzo, por essa condição. Se eu tenho muita areia em um solo que é muito intemperizado, automaticamente eu sei que ele é rico em quartzo. Fração silt. Se um solo é pouco intemperizado, eu tenho fragmentos do material de origem. Se o solo é muito intemperizado, eu tenho somente aqui microagregados, que entram nessa fração silt. E a fração argila, se eu tenho solo pouco intemperizado, eu vou ter argila 2:1, 1:1, e óxido, eu vou ter as 3 argilas, mas mais concentrada em 2:1. Se o solo é muito intemperizado, eu já não tenho argila 2:1. Aí eu tenho 1:1 e oxídica. Eu posso tender a ter mais argilas oxídicas. Então, dependendo da constituição do solo, se eu tenho solo rico em quartzo, se eu tenho muito silt, ou se eu tenho muita argila, eu vou entender qual é o grau de evolução desse solo. Se eu tenho muito silt, significa que esse solo é pouco intemperizado, certo? Por quê? O silt está muito ligado a isso. Dessas 3 frações, na nossa região, se eu tiver silt, que não é o comum, porque os solos são muito intemperizados, então, qual que é a minha dinâmica do silt? Se as análises mostram que eu tenho um alto teor de silt, a tendência é que eu tenha um solo ainda pouco intemperizado. Isso é uma característica de delimitar essas condições. Se eu tenho na minha fração argila 2:1, eu sei que é um solo pouco intemperizado. Se eu não tenho 2:1, significa que é muito intemperizado. E a fração areia, se é um solo de nossa região, que está aqui com alta temperatura, alta precipitação e tem muita areia, eu sei que esse solo é rico na fração quartzo. Então, essas dinâmicas de nutrientes em si, com um ou com outros, né, elementos e dinâmicas relacionadas à própria formação, eu tiro indicações de como o solo está composto ou de como ele foi oriundo. A fração coloidal do solo, que nós chamamos daquela fração que possui cargas elétricas, então coloide é aquilo que nos dá carga elétrica, ele tem dinâmicas, né, importantes. O que é um coloide? Qualquer partícula menor do que 0,002 milímetros de diâmetro, ou então 2 micrômetros, que está aqui relacionado a esse tamanho de partícula. Os materiais que eu tenho aqui dentro, que vão nos dar essa dinâmica, como nós já vimos, aqui tem os minerais de argila, caulenitas, 1:1, os óxidos, hidróxidos, já as argilas 2:1, e a própria matéria orgânica. Área superficial específica, né? Quanto maior a área superficial em uma massa de solo, maior o volume de cargas. E a CTC do solo está aqui, né? Então, eu tenho muita CTC, que é a capacidade de trocar cátions, então apresentar cargas elétricas negativas, muito alta nos constituintes orgânicos do solo, então na matéria orgânica, e nas argilas 2:1. Nos nossos solos, eu não tenho argila 2:1. Eu só tenho argila 1:1 e oxídica.
E aí a matéria orgânica passa a ser ponto-chave nas cargas elétricas dos nossos solos, né? Ela quem vai nos dar a capacidade de reter nutrientes em maior ou menor intensidade devido ao manejo que eu adoto naquele solo. Então, o humus, que é a matéria orgânica decomposta, que já foi mineralizada, é uma parte estrutural da matéria orgânica, ele é fundamental, então, para gerar cargas juntamente com a argila e reter cátion. Então, aqui eu posso estar retendo coisas boas ou coisas ruins, como hidrogênio, posso estar retendo coisas ruins como alumínio, mas posso estar retendo coisas boas, como potássio, como nitrogênio na forma de nitrato, posso estar retendo coisas boas, como cálcio, magnésio, micronutrientes, como zinco, manganês, entre outros, que vão estar aqui disponíveis para as plantas absorverem depois com o processo de desorção dele da superfície dessa argila ou desse humus. Então, dentro dos compostos orgânicos, via argila, agora também tem os compostos orgânicos, todos eles vão gerar cargas negativas e vai fazer com que eu tenha retenção desses nutrientes. Qual a função ou qual o benefício de reter os nutrientes nas argilas e reter os nutrientes na superfície dos colóides orgânicos? Que se esses nutrientes não ficarem retidos nessa superfície, eles vão ficar na solução do solo. Ficando na solução do solo, ele tem dois caminhos. Ou a planta absorve esses elementos, ou então esses elementos vão sendo lixiviados. Isso significa dizer que eles vão sendo lavados em profundidades muito grandes ou maiores, indo até para o lençol freático, e a planta não consegue mais absorver, então ele perde por um processo de lixiviação. Então, qual que é a função de reter esses nutrientes? É deixar eles retidos na parede das argilas e quando as plantas irão absorvendo esses elementos da solução do solo, a parte sólida vai liberando. A planta absorve um, a parte sólida libera um. Então, ele fica como se fosse uma capacidade de reserva, um reservatório de nutrientes que estão ali ligados na superfície das argilas e dos colóides orgânicos. Então, dentro dos colóides orgânicos, a matéria orgânica ela é dividida em 3 frações. Então, se eu pensar quais são essas frações, frações ácido úmico, fração umina e fração ácido fúlvico. Essas 3 frações nos dão o total de matéria orgânica, então, da parte relacionada a quando a matéria orgânica vem sendo degradada. Dentro dessas 3 frações, qual que é a mais estável? É a fração umina. Essa fração umina que nos vai dar cargas elétricas para o solo, principalmente. A fração ácido fúlvico é a fração que ela primeira, quando começa a mineralizar a matéria orgânica, essa fração ácido fúlvico é que vai liberar nutrientes para o solo. Ela que vai liberar nutrientes vai servir como se fosse um adubo orgânico. A fração ácido úmico é o intermediário, ela não é nem estável como a umina e também não é tão instável como a fração ácido fúlvico. Está no meio do caminho, está indo para a fração umina para se tornar mais estável. Já nos colóides inorgânicos, então eu vou separar em argilas silicatadas, ou nós chamamos de filosilicatos, e nós vamos separar em argilas oxídicas. Então, eu tenho 2 grupos de argilas, os filosilicatos e as argilas oxídicas. Então, as argilas silicatadas são baseadas na sua estrutura com o tetraedro de silício, o octaedro de alumínio. Então, essa é a estrutura básica de uma argila silicatada. E elas podem ser do tipo 2:1, onde eu tenho, então, 2 tetraedros de silício para 1 octaedro de alumínio. Qual que é a característica? Elevada superfície específica, isso quer dizer que eu tenho uma alta capacidade de reter nutrientes. É uma predominância de cargas permanentes, então as cargas vão ser sempre as mesmas. Elevada CTC e elevada capacidade de absorver da água, né? Então, de reter água na superfície. Dentro das argilas silicatadas do tipo 2:1, né? Aqui eu tenho as esmectitas,
que é o grupo da montimorinolita, que está muito ligado, né, à formação dessas duas camadas de tetraedro para uma de octaedro, e uma camada dessa para ligar com outra camada, aqui no meio normalmente eu tenho água, certo? E aí sim, essa água nós vamos fazer um processo de expansão e contração, que nós vimos das argilas 2:1, que é uma característica dentro dessas argilas. Então, esse processo de expansão e contração está extremamente ligado à argila 2:1. Quando eu tenho geração de cargas dentro dos grupos das esmectitas, que é a montimorinolita, eu tenho uma substituição, né, dentro ali do tetraedro de silício e do octaedro de alumínio, principalmente, eu tenho uma substituição do alumínio por um ferro ou por um magnésio. Então, eu tenho a substituição de um 3+, por um 2+, vai gerar essa carga elétrica negativa, que nós chamamos fixa, né, ou permanente. Vermiculita já é a substituição do tetraedro de silício pelo silício por um alumínio. O grupo das micas tem as mesmas substituições isomórficas. Já as argilas silicatadas 1:1, né, que são o grupo das caulinitas, então tem um tetraedro de silício para um octaedro de alumínio, e aqui entre uma camada e outra, eu não tenho mais essa distância, ela não é variável, não é expansiva como as 2:1. Essa distância, ela é fixa e ela é feita por pontes de hidrogênio. Eu não tenho expansão e contração numa argila das caulinitas. Dentro dos colóides, que nós temos os óxidos de ferro e alumínio, então nós vimos argila 2:1, 1:1, e agora os óxidos de hidróxido. Os principais são hematita e guetita, que são óxidos e hidróxido de ferro, e a gibsita, que é um hidróxido de alumínio. Então, esses são as principais argilas dentro dos óxidos e hidróxidos. O colóides orgânicos, né, a alumínio é a principal fração, né, que é a mais estável, a menos solúvel, então vamos dizer, ela não se degrada, né, se estiver na parte líquida de um solo, então ela não vai sofrer alterações. A fração ácido úmico e ácido fúlvico, aí é a fração mais solúvel, que é ácido fúlvico, e a fração ácido úmico é a menos solúvel, comparado ao fúlvico. Qual a função dentro dos colóides orgânicos? É lógico que é gerar carga, mas ele também tem uma função importante no solo, que é um processo que faz cimentação, né, que é formar agregados no solo, formar parte estrutural. Então, isso também está ligado com a matéria orgânica de um solo. Então, qual é a geração de cargas elétricas num solo? As cargas elétricas são oriundas por colóides inorgânicos e podem ser via substituição isomórfica, que ocorre nas argilas 2:1, pode ser oriundas de bordas quebradas, que podem ocorrer nas argilas 2:1, por sítios de trocas bloqueados. Então, eu posso ter esses 3 tipos de cargas elétricas dentro dos colóides inorgânicos, quando eu penso nas argilas 2:1. Outra característica é quando eu tenho argilas que são dependentes do pH do solo, como as 1:1 e as oxídicas, a origem das cargas elétricas pode ser uma alteração no pH de um solo, onde, quando o pH aumenta, eu gero cargas negativas. Quando o pH diminui, eu gero cargas positivas. E essa diferença entre carga negativa e carga positiva, o que vai fazer essa mudança é o próprio pH. Então, se um solo é ácido, pH mais baixo, eu tenho cargas mais positivas do que cargas negativas. Isso nós chamamos de cargas dependentes do pH do solo. Então, eu tenho as principais gerações de cargas elétricas no solo. Primeiro, nas 2:1, é via substituição isomórfica. E a segunda principal carga de geração de cargas
elétricas nos solos, nas argilas 1:1, é por alteração do pH do solo. Então, dentro dessa formação de cargas, né, só lembrando, né, o pH baixo tem uma tendência de ocorrer protonação e um pH alto, desprotonação. Então, eu tiro o hidrogênio. Quando eu tiro hidrogênio, está sobrando carga elétrica negativa. Quais são as interações, né, que ocorrem, né, entre um colóide, que é a parte sólida, e a solução do solo, que é a parte líquida? Existem alguns conceitos, né, processo de adsorção, adsorbato, adsorvente, adsorvido. O que é adsorção? É o acúmulo de qualquer elemento na superfície sólida de um solo. Então, eu tenho um elemento que estava lá na parte líquida, ele é adsorvido, então retido na superfície da parte sólida. Isso é adsorção. Adsorbato é um material que se acumula nessa superfície. Adsorvente é o próprio colóide, certo? E o adsorvido vai ser um nutriente, ou a substância química, ou a molécula na solução que tem a capacidade de ser absorvida lá no colóide de um solo. Isso são conceitos. Aí dentro dos tipos, né, de interações que nós temos. Aqui eu tenho a adsorção não específica, que é quando eu tenho interação entre os íons por forças de natureza eletrostática e também por forças de Van der Waals. Isso nós chamamos de complexo de esfera externa. Então, são ligações fracas, onde eu tenho apenas diferenças de cargas elétricas, que é a natureza eletrostática, e as outras são por forças físicas, né, de Van der Waals, quando eu tenho aí substâncias que não possuem cargas elétricas, mas criam um campo magnético ao redor delas, que quando próximas se acabam se ligando. Mas são também ligações fracas. Isso nós chamamos de complexos de esfera externa. Não tem nada de compartilhamento. Específica é quando eu tenho alta afinidade, eu tenho mecanismo de trocas entre metais, principalmente, ligados à superfície dos colóides, principalmente por ligações covalentes, onde existe compartilhamento de elétrons, e aí eu tenho complexos de esfera interna. E aí a adsorção específica é muito difícil de ser quebrada. Então, quando os elementos ou as substâncias químicas se ligam por adsorção específica, praticamente esses elementos eles não retornam mais à solução do solo. Então, eles ficam ligados ali na parte sólida, mas não retornam. Isso quer dizer que, depois que teve essa adsorção específica, eu praticamente estou deixando de ter disponível aquele elemento para a planta. Tem um lado bom, porque eu tenho metais aqui também que podem sofrer essa adsorção específica. Metais pesados no solo, que daí, ambientalmente, é muito bom que esses metais se adsorvam a essas argilas e não retornem mais para a solução. Mas tem um lado ruim que é relacionado à liberação de nutrientes para as plantas. Então, dentro da adsorção, o que eu conheço como adsorção, eu chamo de capacidade de trocas de cátions e capacidade de trocas de ânions. Então, eu tenho CTA e CTC. Quando o meu solo apresenta carga elétrica positiva, eu vou ter a capacidade de trocas de ânions. Ele vai absorver e dessorver ânions. Só que, quando o meu colóide é positivo, a tendência de ocorrer ligações covalentes, ou então ligações específicas, é muito grande. E aí, principalmente com quem? Com o íon fosfato. Então, o fosfato, que é o PO4 aqui, ele tem carga elétrica negativa. Se ele tem carga elétrica negativa, ele vai sair da solução do solo e vai ser absorvido à superfície da argila.
Quando ele vem sendo absorvido, como ficou aqui na superfície da argila, aqui ele começa a fazer ligações covalentes. Isso significa dizer que, a partir do momento que houve essas ligações covalentes, esse íon fosfato aqui não mais estará disponível para a planta absorver esse nutriente. E aí nós vamos ter um elemento no solo, o fósforo, que é um dos principais elementos aí para desenvolvimento de uma planta, nós vamos ter ele lá no solo, mas a planta não absorve. Então ele está, mas a planta não tem ele disponível. Então, dentro da capacidade de troca de íons, que é as cargas positivas, né, ela vai depender muito da função. Se eu tenho carga 1 para 1, se eu tenho óxidos, né, então, principalmente essas argilas que geram cargas positivas estão ligadas aos óxidos e aos hidróxidos de ferro e de alumínio. Mas, o que pode melhorar essa dinâmica? Né? Como que eu faço para melhorar a carga elétrica negativa? Aumentar a matéria orgânica, aumentar pH. Isso tudo ajuda a diminuir as cargas elétricas positivas, que é um grande desafio que a gente tem dentro dos solos tropicais. Quais são os princípios básicos que caracterizam a capacidade de troca de íons? Um que é especificidade. O que isso significa? Que mesmo que eu tenha 10 elementos ou substâncias como o sulfato e eu tiver um fosfato, aquela superfície da argila vai primeiro absorver aquele fosfato único e vai deixar os outros 10 sulfatos na solução do solo. Isso é especificidade. Independente da quantidade que eu tenho de um ou de outro elemento ou composto químico, existe uma especificidade que daí aquele elemento vai ser absorvido primeiro do que outro. Influência das características da superfície, né, do CAT, do ânion e das argilas, né? Então, qual é a quantidade de cargas que eu tenho, qual é a quantidade de cargas que eu tenho no ânion. Não obedece à estequiometria, é isso que eu vinha falando, existe uma especificidade, não é que um elemento que tem a carga 2- vai ser primeiro absorvido do que um elemento que tem a carga 1-. Isso nem sempre ocorre porque não obedece à estequiometria, não obedece uma velocidade de absorção e não obedece uma reversibilidade. Então, ele não vai e volta, o elemento só vai, fica retido na argila e praticamente não retorna. Então, isso é uma característica das argilas do tipo de cargas elétricas positivas. Professor, Oi. tem gente tentando entrar aqui na sala. Capacidade de trocas de cátions. Então, vamos lá para... Oi? Só um segundo. Você disse que a argila, se ela tiver um alto teor de alumínio ou uma acidez negativa, positiva, quando você joga o fósforo, o fosfato, a molécula dele é neutralizada. É isso que eu entendi? Não, vamos lá, vamos tentar fazer um resumo disso. Quando o solo é ácido, ele tem um pH mais baixo, na nossa região, por terem argilas dependentes do pH, esse solo passa a ter mais cargas positivas, certo? E quando eu coloco um fosfato que tem uma carga elétrica negativa, vamos pensar assim, um super triplo, um super simples, ele vai liberar no solo um fosfato. Esse fosfato, rapidamente, ele vai ser absorvido na superfície dessa argila, que ela é positiva. E aí, sendo absorvido, e por apresentar elevadas ligações covalentes, esse fósforo depois não fica mais disponível para a planta. E não tem como reverter essa situação? Vocês viram ali que ela é, como característica aqui, ó, dentro dela,
da própria argila de carga positiva, ela tem isso aqui. Não existe reversibilidade. Para perder é muito rápido. Agora, para nós... Esquece. Mas para ganhar, esquece. Esquece. Tem trabalhos que mostram que às vezes você leva 10 anos fazendo todo um processo de calagem, recuperando tudo, e a gente não consegue retornar muita coisa de fósforo para a superfície. Então, dentro do que nós precisamos fazer é o inverso. Eu tenho que tornar o solo mais negativo para poder fazer essa adubação. Para daí jogar o fósforo. Para daí jogar o fósforo. Por isso que vem aquele conceito que não é dos pensamentos não que saíram, os conceitos, que o calcário precisa ser jogado com antecedência para poder fazer a adubação. Porque é ele quem vai corrigir essa acidez, é ele quem vai fazer a carga ficar mais negativa. Correto, obrigado. Certo? Mais uma dúvida. Eu estava lendo um artigo e, pelo que eu entendi do artigo, ele foi muito interessante, assim, e a questão assim, a pessoa ela recolhia as fezes dos animais no leite todo dia. E aí ele pegava essas fezes, esse esterco, ele colocava em um ambiente que esquentava, matava todas as plantas daninhas, e ele levava esse adubo de volta para o pasto, após a retirada dos animais. Isso era diariamente. E ele disse no trabalho o seguinte, que a resposta com adubo orgânico, ela é como se fosse uma injeção aplicada na veia, diferente do adubo químico, que precisa de água para poder dissolvê-lo. E isso procede? Existe eu falo assim, dependendo do adubo químico que você usa, um conceito é um pouco, a dinâmica é um pouco diferente. O adubo químico tem uma tendência de ser mais rápido. O adubo orgânico tem uma tendência de ser mais lento, mas mais duradouro. Então, isso eu vejo assim, talvez nesse conceito é um pouco invertido, tá? Quando você faz a adubação química com elementos ou então adubos que são solúveis, você coloca, ele está disponível. Só que rapidamente, ou o solo retém ele ou ele vai ser perdido. O adubo orgânico, não. Você está colocando e para a planta utilizar, a planta não absorve nada que é orgânico. A planta só absorve algo que é em processo que está ali mineralizado. Já é químico, já é mineral. Então, ela não consegue utilizar um adubo orgânico sem ele ser mineralizado. Então, para que a planta absorva o nutriente que veio de um adubo orgânico, precisa passar por um processo de decomposição. E esse processo pode ser mais rápido, pode ser mais lento, dependendo da condição do esterco. Se o esterco, normalmente, que eu utilizo, ele já vem com uma relação CN bastante baixa. Então, praticamente, eu coloco, ele já está disponível o nutriente. Mas dependendo do material que você está usando de forma orgânica, ele tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta, e aí o solo precisa, os micro-organismos degradarem aquele carbono para liberar nutrientes. Então, isso vai depender um pouquinho dessa mudança. Agora, o grande diferencial da matéria orgânica ou dos adubos orgânicos, vamos pensar para os nossos solos, é fornecer carga elétrica, não é nem nutrientes. É aquilo que eu falei para vocês de carga aqui na aula. Positivas e negativas. A matéria orgânica vai gerar praticamente só cargas negativas. Entendi. Obrigado. É o que a gente precisa, que é benéfico. Obrigado. Então, dentro da CTC, agora, nós vimos CTA, que era capacidade de trocas de ânions,
Agora vamos para a CTC, para as coisas boas que nós temos nos nossos solos, que nós queremos. Quando eu tenho uma carga elétrica negativa, eu vou absorver elementos de carga elétrica positiva. Aqui, o que não é benéfico? Alumínio. Mas eu tenho cálcio, eu tenho potássio. E com o passar do tempo, se eu vou corrigindo a acidez de um solo, vou deixando ele com menos alumínio, a tendência é que eu vou absorvendo um outro determinado composto químico. O que eu quero mostrar nessa figura para vocês? Eu tinha essa dinâmica aqui na superfície da argila. Um cálcio que é 2+ ligado a 2 cargas negativas da argila. Um alumínio que é 3+ ligado a 3 cargas elétricas negativas da argila. Um potássio que é 1+ ligado a 1 carga elétrica negativa da argila. Se eu somar uma com 2, 3, com 3, 6 cargas elétricas negativas que eu tinha aqui nessa superfície da argila. Se eu vir fazer uma adubação no solo com amônio, vamos pensar aí, um sulfato de amônio, eu colocar 6 moléculas de sulfato de amônio, cada molécula de amônio tem uma carga positiva. O que vai acontecer no solo? Vai substituir o potássio pelo amônio, vai substituir o cálcio pelo amônio, vai substituir o alumínio pelo amônio. Mas vão continuar sendo ocupados 3 com 2, 5, com 1, 6. As mesmas 6 cargas elétricas. E todos esses elementos que estavam aqui, eles vão para onde? Eles vão para a solução do solo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu tenho carga elétrica negativa, existe um processo de estequiometria. Existe uma troca. Se eu tenho um potássio e eu coloco um sódio, eu posso tirar aquele potássio por um sódio. Existe um balanço de cargas elétricas no solo. E isso vai depender da temperatura. Ela leva um processo que tem uma velocidade. Se eu coloco 12, 15, 18 aqui amônios, a rapidez com que ele vai trocar aqui é maior. Então, isso existe uma velocidade maior. E se eu vir aqui depois e adubar com potássio, eu vou tirar todo esse amônio e vai entrar potássio aqui. E isso tudo de ir para cá, para a solução do solo e retornar, nós chamamos de reversibilidade. Então, ele pode ir, pode voltar. Então, as cargas nunca vão ficar desocupadas, certo? E essa é a dinâmica que eu tenho na CTC de um solo. Existe uma série de preferência, nós chamamos de série heliotrópica. Então, se eu pensar aqui, primeiramente, né, nos elementos que são importantes para as plantas, exceto esses aqui, cálcio vai absorver primeiro do que magnésio, mesmo sendo 2+. Os dois não são 2+. Mas se tiver um cálcio e um magnésio, qual que vai absorver primeiro na argila? O cálcio. Depois, se tiver um potássio, tiver um sódio, vai absorver primeiro o potássio, porque existe essa série de preferência. Dentro das características da CTC, né? Quando eu penso em CTC, eu começo a encontrar esses conceitos aqui. Soma de base, CTC efetiva, CTC potencial, atividade da fração argila, saturação por base, saturação por alumínio, acidez trocável, acidez potencial, acidez ativa, porcentagem de sódio trocável. Isso tudo está dentro das características da CTC de um solo. Então, vamos lá para cada um desses conceitos, né? Isso aqui vocês encontram em diversos materiais aí, se vocês procurarem, tá joia? Mas o que é soma de base? É somar todas as bases trocáveis que estão ali no solo. Exceção que eu tenho aqui, eu vou esquecer de somar aí os cátions, o hidrogênio e o alumínio, que não são bases. Então, eu vou somar. O que é soma de base? Aqui eu abreviei como S. Soma de bases é igual. Isso aqui não é enxofre, tá? É soma de base. É igual a cálcio, mais magnésio, mais potássio, mais sódio. Somente esses 4 elementos. A somatória dele vai me dar em unidade. Pode ser centimol de cargas por decímetro cúbico. Pode ser um M aqui, que é milimol de cargas por decímetro cúbico.
ou 1 mol dividido por 100, ou 1 mol dividido por 1000. Decímetro cúbico pode ser por quilo de solo. CTC efetiva, ela é caracterizada pela letra T minúscula. Corresponde a CTC ao pH atual do solo. Então, a CTC efetiva vai ser soma de bases mais o teor de alumínio. Essa é a CTC efetiva. Hein, professor? Oi, pode O falar. amônio, ele não é uma base ou não? Como é que é? Não. Nem alumínio, nem hidrogênio. Beleza. Ele é cátion, mas não é uma base. Ele gera acidez, né? Certo? Certo. É uma dúvida, professor. Não, certo. Mas só para vocês entenderem que ele gera acidez, por isso que ele não é uma base. Então, a CTC potencial é aquela CTC máxima, é a capacidade de trocas de cátion máxima que um solo pode ter. Pode ter. Aquilo que o solo tem, agora, nesse exato momento, é CTC efetiva. A potencial é aquilo que eu posso atingir um dia se eu corrigir o solo. Então, qual que é a CTC potencial? O máximo de cargas que eu posso ter em um solo elétricas negativas. Qual que é esse máximo? Quando o solo chegar lá no pH 7. Então, vamos pensar. A CTC potencial vai ser a soma de base, mais o teor de alumínio, mais o teor de hidrogênio. Certo? Então, isso vai ser CTC potencial, que é dada pelo T maiúsculo. Então, T maiúsculo, CTC potencial, T minúsculo, CTC efetiva. Dentro das características da CTC do solo, qual que é a atividade dessa fração argila? A argila vai ter uma maior atividade se ela ser argila 2:1, se ela ser 1:1, e vai ter menor atividade se ela for oxídica. Então, essa é a atividade é a capacidade que ela tem de trocar cátions. Qual que é a atividade da argila? Trocar cátions. Como que eu quantifico, né, a CTC de um solo? Então, para mim saber qual que é a atividade da minha fração argila, se eu quero saber se ela tem uma alta quantidade de cargas, não é do solo, estou falando apenas da argila. Eu vou pegar a CTC do solo, dividir pelo teor de argila e multiplicar por 1000. Aí eu vou encontrar a atividade da argila. Se a atividade da argila for maior ou igual a 27 centimol de cargas por quilo, eu falo que essa argila é de atividade alta, caracterizada por um TA. Então, alguns artigos, vocês vão encontrar, essa argila é TA. O que é TA? De atividade alta, onde vai predominar argilas 2:1. Se ela for menor do que 27, a argila é de atividade baixa. Aí já é caulinita, é óxidos, que a maioria dos nossos solos estão aqui, ó, em argilas de atividade baixa, que é o TB. Saturação por bases. O que é? É a proporção das bases que eu tenho no solo que ocupam as cargas elétricas negativas, que é dado pelo T. Então, como que eu calculo isso? Eu pego saturação por base, é a soma de bases dividido pela CTC potencial vezes 100. Isso eu tenho um valor em porcentagem. Um solo vai ser considerado eutrófico quando 50% das suas cargas são ocupadas por bases. Ele vai ser considerado distrófico quando menos de 50% das suas cargas são ocupadas por base. Então, quando eu falo assim, esse solo é latossolo vermelho, amarelo, distrófico, significa que ele tem menos de 50% de saturação por base.
que são as bases? Vamos pensar assim nos nossos solos. São as coisas boas. Então, se ele é eutrófico, eu sei já parte do princípio que é um solo que tem uma boa fertilidade. Saturação por alumínio. Então, eu tenho saturação por base, agora vamos para a saturação por alumínio. Proporção do alumínio, né, em relação à soma de base, mais o alumínio. Então, a proporção do alumínio em relação à CTC efetiva, que é o T minúsculo. Então, qual que é a saturação por alumínio? É pegar o teor de alumínio, dividir pela CTC efetiva. CTC efetiva é a soma de base mais o alumínio, vezes 100. E aí eu classifico o solo como álico ou não álico. O que é um solo álico? Que apresenta saturação por alumínio igual ou maior a 50. Não álico, menor do que 50. O que é bom para nós? É ter um solo não álico. Saturação por sódio é o poder salino total. É a proporção de sódio em relação a CTC. Então, é o sódio dividido pelo T maiúsculo vezes 100. Então, é quanto de sódio eu tenho. Eu vou classificar em sódico ou não sódico. Quando ele é sódico, quando é 15 ou mais do que 15% de sódio na CTC. Isso ocorre nos nossos solos? Não. Isso só é uma característica, principalmente, de solos de regiões que são áridas, de regiões onde chove pouco. Por qual característica? Porque o sódio é o primeiro elemento dos que nós temos que é lixiviado de um solo, é lavado de um solo. Então, o sódio só acumula se não chover muito, né? Ou chover praticamente nada. Isso a gente encontra em quais regiões? Regiões do Nordeste do Brasil. Então, lá no Nordeste, eu tenho solos que são salinos. Por quais condições? Por possuir um alto teor de sódio, porque não chove, não lava esse sódio daqueles solos. Essa é uma condição que a gente tem. Dentro de acidez do solo, né? Qual é a origem de acidez de um solo? A acidez do solo ela é dada principalmente pelo material de origem, né? Pela intensidade do intemperismo que eu tenho, pelo volume de precipitações e pelo teor de matéria orgânica, né? Tudo isso interfere na acidez de um solo. Como que origina a acidez de um solo? Remoção de bases. Quais são bases? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Quando esses 4 elementos são retirados de um solo por um processo de elevada precipitação pluviométrica, né? Por um processo de absorção pelas culturas, as culturas começam a absorver cálcio, começam a absorver magnésio, começam a absorver potássio, e aí vai deixando o que no solo? Vai deixando alumínio e vai deixando hidrogênio. E aí eu começo a ter um solo que vai ficando ácido. Então eu tenho uma substituição, né, de um processo onde eu tenho o alumínio vai se acumulando, e o alumínio ele é um gerador de acidez. Então, o alumínio no solo, que se junta com água, forma um hidróxido de alumínio e libera 3H3O, e aí essa substância aqui gera acidez. E aí eu tenho, então, um processo que é de acidificação dos solos. Então, o alumínio, ele é um gerador de acidez de um solo. Se tiver alumínio, água nós temos nos nossos solos. Então, a tendência é que um solo vai se acidificando cada vez mais quando aumenta o teor de alumínio. Outra característica de acidez é a acidez relacionada à matéria orgânica. Quando a matéria orgânica vem sendo mineralizada, ou então degradada, é uma tendência de liberar hidrogênio, então de formar uma substância ácida no início de um processo de mineralização.
Então, quando está mineralizando a matéria orgânica, eu estou formando amônio, esse amônio vai sendo nitrificado, e aí quando ele é nitrificado, vira nitrato, ele está liberando esse hidrogênio, e aí está gerando acidez. Esse é um processo que ocorre dentro da matéria orgânica no processo de mineralização. Com o passar do tempo, essa matéria orgânica vai se estabilizando, e aí ela retorna, né, àquele pH anterior. Mas no processo de mineralização, quando ela ainda está em decomposição, ela está gerando acidez. Então, essa oxidação biológica, né, a atividade da quebra, né, do carbono pela atividade biológica, ela vai gerar, então, um processo de acidificação, e com um processo depois inverso, quando a matéria orgânica já foi mineralizada, aí eu tenho um processo de estabilização novamente do pH naquele solo. Ô, professor, Oi. no caso, assim, o pessoal costuma dizer nas propriedades que solos arenosos são mais propícios a dar mais teor de acidez do que solos argilosos. Então, no caso, isso aí é um mito. No caso, seria o que propiciaria a acidez seria os processos de intemperismo e decomposição da matéria orgânica? Correto. O solo arenoso, a tendência dele é ele ser menos, vamos pensar assim, em quantidade. Se ele estiver no mesmo ambiente do que um argiloso, ele tem menos hidrogênio do que no argiloso. Né? Por quê? Porque ele tem menos carga. E se ele tem menos carga, eu tenho menos hidrogênio ali. Ele pode ser ácido, mas é mais fácil de corrigir. Então, no arenoso, assim, a gente pensa assim, ele é todo ruim. Ele é ruim porque ele não tem armazenamento. Só que ele é mais fácil de corrigir do que um argiloso. Então, a origem da carga, da acidez, não tem nada a ver com o teor de argila e com o teor de areia. A origem é o ambiente que ele está inserido. A gente viu se tem decomposição de matéria orgânica, se tem um processo de remoção de bases, que é o nosso ideal aqui, né, que é muita precipitação. As plantas absorvem muito nutrientes e acabam removendo essas bases. Quando vai removendo base, vai sobrando as coisas ruins, que a planta não quer. E aí ela vai se acumulando. E aí ela vai acumular mais num solo argiloso do que num solo arenoso. Agora, o arenoso vai ter essa dinâmica de ser mais fácil de ser corrigido. Só que tem um diferencial. Eu preciso ter mais atenção para um solo arenoso, porque constantemente ele pode ir ao bom e ao ruim, muito rapidamente. O argiloso não. Depois que ele chegou no bom, para ele retornar a ser ruim, isso leva muito mais tempo. Ah, sim, entendi agora. Obrigado. Então, dentro de outra origem de acidez, a não ser que nós vimos aí, que é o processo de intemperismo, remoção de base, né, acúmulo de alumínio e a decomposição da matéria orgânica, outra origem de acidez é a própria mudança, né, a trocas, né, dentro de protonação e desprotonação dentro de uma argila 1:1 e as oxídicas. Então, eu posso aqui ter uma argila silicatada e uma argila oxídica, diferentes constituições na sua superfície. Pode ser ligados a ferro, a alumínio, que vão contribuir para gerar acidez. Então, no processo de intemperismo, se eu tenho uma argila silicatada, ela vai sendo intemperizada com água, com chuva, ela vai tender a gerar uma argila oxídica, e aí nesse processo também ela vai liberar hidrogênio. Então, qual que é a dinâmica do que eu quero mostrar aqui para vocês? Que, naturalmente, o solo se acidifica. Certo? Isso é natural. E tem um lado bom disso. Como que eu vou degradar uma rocha se o solo fosse alcalino? Como eu vou formar um novo solo degradando uma rocha se ele não fosse ácido? Então, é natural que a solução do solo tende a ficar ácida por um processo de degradação dos materiais de origem.
E se tiver água com alumínio, vai gerar acidez. Agora, se o solo já está formado como os nossos, eu não quero que essa acidez continue, eu tenho que tirar o alumínio da jogada, eu tenho que aumentar o pH para isso, e isso vai fazer com que haja uma diminuição de um processo de acidificação. Mas com o passar dos anos, novamente ele vai se tornar ácido, porque isso é natural. Água e a maioria dos elementos químicos, alumínio, silício, gera acidez. Então, qualquer íons trocáveis, como íons de hidrogênio, vão poder se dissociar na superfície das argilas. Então, estão aqui, ó. Se eles saem dessas argilas ou fazem um processo de protonação, está gerando acidez. Posso ter o alumínio que é trocável, eu posso tirar esse alumínio aqui colocando cálcio, colocando magnésio, colocando potássio, e aí eu diminuo o processo de acidificação. Outra origem de acidez são os fertilizantes minerais, principalmente os nitrogenados à base de amônio, então, sulfato de amônio, nitrato de amônio. Por quê? Porque todo esse amônio aqui vai ser nitrificado, ele vai sofrer um processo de transformação, vai virar nitrato e vai liberar esse hidrogênio na solução do solo. E aí esse hidrogênio liberado vai tornar o solo mais ácido. Então, um processo de acidificação por esses fertilizantes minerais é o amônio liberando o hidrogênio, né, dentro da solução do solo. A acidez do solo, então, ela vai depender de algumas coisas, né? Do fator intensidade, da quantidade e do poder tampão, né? Capacidade que o solo tem de resistir a alguma mudança. E aí eu tenho acidez ativa, acidez trocável e acidez potencial. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês, vou pegar uma água aqui e já retorno, tudo bem? Beleza. Tirando o professor, ficou alguém aí na escuta ou não? Fala comigo. Então, Todo mundo aqui, doutor. se eu trabalho com lavoura de soja e eu não preciso jogar nitrogênio ou amônia, ou eu não preciso jogar N porque eu faço inoculação dela e ela mesma produz o nitrogênio necessário para a planta. Porque a soja precisa de 120 quilos de nitrogênio por hectare, que ficaria inviável até a aplicação desse nitrogênio. Tem o nitrogênio atmosférico também, né, mano? Anual, imediata. Agora, já no caso do arroz e do milho, que eu preciso usar o nitrogênio em alta concentração, aí eu estou fudendo a terra todo ano. É isso aí. Mas e se eu jogar o adubo orgânico ao invés de jogar o químico? Eu também não consigo fazer isso sem... Mas o adubo orgânico ele é de vibração lenta, Otto, não é? E talvez você precise do elemento na hora ali, para aquela fase da planta. Então talvez o adubo orgânico não vai disponibilizar o que precisa naquele momento. Então eu acho que depende muito da cultura, mano. Que nem aqui no sítio aqui, nós tem café aqui. Tem uma hora que a gente colocou palha de café, mas assim, foi depois de um ano que Não, mas foi ela não tá começar a fazer o composta. efeito, quando começou a mineralizar, né, a matéria orgânica. Hoje está diferente do outro setor. Só que durante um ano que a gente colocou, você não via diferença de um setor para o outro. Foi depois de um ano, entendeu? Não, mas Por quando isso eu que eu falo acho matéria assim. orgânica, Luan, já é ela pronta para aplicação, não é ela... Por exemplo, você pegou a casca seca e jogou no café.
Eu estou dizendo você apodrecer ela e aí você fazer ela se tornar orgânica mesmo, entendeu? E aí você aplicar. E o custo disso, será que não vai ser mais? Como é que é? Não, é isso que eu preciso saber. Mas se eu tiver economia na aplicação do calcário, se você parar para analisar uma roça de café, para você calcarear, como é que você vai fazer? Você vai pegar um saco de 50 quilos, uma carriola e vai sair jogando no meio das ruas? É Aí você claro, tem 100 se eu mil for pés de café, como é que você vai fazer? eu vou jogar mais ali, perto ali da raiz ali, entre a copa do Não, mas se você café. tem 100 mil pés de café, como é que você vai calcarear? É do trator, aí. Não, mas como que você vai entrar dentro da roça, moço? Como é que vai entrar? Entrar É, com o trator, hein? Trator cafeiro. mas ele entra dentro da roça, ele anda? Claro. Você nunca viu, não? Ele é mais estreito, ó. Bem É, ele é mais estreito. estreitinho, pô. É porque é o seguinte, ó, Não, tem agricultura, tem eu cafeicultura já vi. familiar e Tem até cafeicultura moto que joga empresarial. calcário. Aí, quando você vai plantar, fazer um planejamento numa cafeicultura empresarial, certamente você vai plantar as ruas mais largas, né? O que eu quero dizer é que você me perguntou qual a viabilidade, qual o valor disso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: deve ser muito mais barato do que aplicar o calcário todo ano. Você compreendeu? Porque Compreendi, como é que mano. eu Eu vou acho que tem entrar com o muito trator mais todo coisa ano para além fazer disso calcário para também. corrigir a acidez que eu mesmo estou causando? Mas se você não causar essa acidez, tu não vai ter os nutrientes lá necessários, velho. Tem um monte de coisa além disso. Tô escutando aí, viu? Pode falando. Aí, É, eu, hein? Ajuda o Otto aí, professor. Ele tá com a dúvida aí. é. Fale aí, eu só não vi sua pergunta aí, pô. Eu só vi vocês respondendo aí. Não, professor, veja comigo. O Zé lá tem uma plantação de soja. Aí ele faz inoculação da semente. Ele não precisa jogar necessariamente nitrato, sulfato, nada de nitrogênio em cima. Correto. Ah, beleza, a terra dele vai acidificar? Vai. Porém, pelo intemperismo das águas, da chuva. E não porque ele está forçando isso. Agora, vamos plantar arroz? Como é que você faz produzir arroz se você não mete o nitrogênio em cima? Ou milho? Como é que você faz produzir milho se você não jogar nitrogênio? Então, quer dizer que eu estou ferrando a minha terra todo ano se eu plantar arroz e milho, entendeu? Porque eu estou jogando nitrogênio na terra. No caso do café, por exemplo, o cara precisa da produção de café. Aí ele vai lá e joga a ureia no café, o 25-20, que importa. Aí ele acidificou a terra, né, com mais rapidez. O custo dele voltar lá para poder corrigir esse solo não é maior do que ele trabalhar com matéria orgânica já pronta, já pensando o que eu estou querendo fazer a correlação com aquela história lá da bosta das vacas lá, entendeu? Se ele tem o produto lá na chácara dele, no sítio dele, por que ele joga fora ou dá para os outros ao invés de usar na própria propriedade? É isso que eu não estou entendendo. Porque se eu jogar a merda de vaca já composta, já em matéria orgânica, não ela verde, se eu jogar ela verde, ela vai matar a planta. Né? Então, Mas, ó, ninguém joga fora a matéria orgânica de esterco de galinha ou de vaca. Tá em falta pra gente fazer plantio de café aqui, cara. Ninguém consegue achar. mas Tá em aí, Luan, falta. acho que meus vizinhos aqui tudo joga fora. Ah, mas o seu vizinho. Mas aqui na região aqui, tá em falta de matéria orgânica de esterco de galinha e esterco de bovino. Mas Nova Brasilândia, você tem que entender que é igual São Gabriel da Palha. É outra realidade. Não tem nada a ver com Linhares, não tem nada a ver
Barra de São Francisco, entendeu? Nova Brasilândia é um lugar diferenciado dentro do estado de Rondônia. É igual Ouro Preto e Jaru para vaca de leite. Não tem nada a ver com a realidade nossa daqui. Mas Rolim de Moura não tem nada a ver com a realidade de Brasilândia. É totalmente diferente. O que eu gostaria de conseguir entender, se eu usar a matéria orgânica, eu vou acidificar a terra numa quantidade mais rápida ou menos rápida? Tá, vamos lá, que a dinâmica do se pode usar ou se não pode, se é mais ou menos importante usar, cada produtor tem que encontrar dentro da sua região, as facilidades de acesso em algum material. Eu não sou a favor de usar apenas matéria orgânica ou adubo orgânico e nem sou a favor de usar apenas adubos químicos, a não ser que você construa essa matéria orgânica dentro do seu ambiente de produção, que é o que eu faço isso hoje com muito mais intensidade, que eu vejo que é a coisa mais fácil do produtor ter a matéria orgânica do que trazer de fora. Então, o que é? O produtor vai usar matéria orgânica, vai acidificar o solo? Se ela estiver mineralizando ainda, sim. Se não, ela não vai acidificar. Então, você pode trazer uma matéria orgânica decomposta, fazer um processo de compostagem e usar na tua propriedade, ela não vai causar dano de acidificação nenhum. Isso é um indicador. Agora, eu não consigo suprir a demanda de nitrogênio, principalmente em algumas fases de algumas culturas, até mesmo do café, é um processo quando está na fase vegetativa, você não consegue suprir essa demanda com essa matéria orgânica. Aí você precisa entrar com os adubos nitrogenados, e outra condição é que, normalmente, esses adubos são altamente solúveis, porque hoje a gente o pessoal trabalha muito, né, junto com a parte de fertirrigação. E aí é onde você acaba tendo praticamente todos os adubos ligados a nitrato, a sulfatos, né? Você tem sulfato de amônio, ou então nitrato de amônio, né? Mas está muito ligado principalmente a sulfato de amônio, por uma questão mesmo de um processo de não perda desse nitrogênio, no processo de falta de oxigênio quando está meio líquido. Então, quando eu tenho essa adubação, eu vou acidificar. E o café hoje é muito acidificado na região do seu bulbo ali, úmido, onde faz o gotejamento, quem trabalha com gotejamento. E aí existe algumas dinâmicas diferentes de adubação, de manejo do café, específico para esse tipo de ambiente de produção de fertilização. No geral, para você fazer matéria orgânica, tem outras alternativas, né, dentro dos sistemas de produção. Você pode fazer matéria orgânica nas entrelinhas do café, utilizar braquiárias, delimitar essas palhas da braquiária, né? Tem os roçadores aí, quem está mais tecnificado, né? Jogar essa palha para dentro da linha, né? No processo mesmo de roçagem. Tem outras fontes aí. Quando você está implantando a cultura do café, é fundamental você colocar matéria orgânica no fundo do sulco, né? Porque você tem uma profundidade muito grande, matéria orgânica muito baixa ali embaixo, e aí é um fator importante acrescentar essa matéria orgânica lá no fundo do sulco. Agora, na superfície aqui, eu vejo que a gente pode criar outros mecanismos, né? Justamente com a braquiária, que é uma alta produtora de carbono. Então, para ligar cargas, né, entre outros fatores, eu vejo como uma possibilidade muito maior do que você comprar uma matéria orgânica de fora para você usar no seu ambiente, pensando em carga elétrica. Não estou falando nem nutrientes, tá? Pensando em melhorar a estrutura de um solo com o passar do tempo. Mas existem coisas diferentes aí. Oi. Como a gente seca e limpa o nosso próprio café dentro da propriedade, a gente gera bastante palha, né? A gente utiliza também a própria palha do café como matéria orgânica também.
Então, cada produtor, vocês Acho que vão... cada propriedade tem sua característica também, né? Correto, vocês têm as suas particularidades, né? Tem produtor que não mexe só com café, tem produtor que mexe com café, mexe com a parte de gado, né? Com a própria parte de leiteria, tem produtor que tem a parte de suíno, aí você trabalha com chorume, conheço produtores aqui que tem isso, usam, e são realidades que cada um tem que saber usar da melhor forma possível. Não existe uma fórmula pronta. E você construir matéria orgânica, às vezes é mais fácil do que você comprar ela de fora. Você construir dentro da propriedade pode ser uma melhor alternativa. É lógico que no começo eu não tenho nada, eu vou começar, eu tenho que comprar. Mas depois, com o passar do tempo, é a tendência que cada produtor, com a sua própria assistência, né, quem o acompanha, vai delimitar o que está sendo os gargalos da produção. Nós temos que produzir mais isso, temos que ter mais isso disponível para se desenvolver melhor. Certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, eu tenho acidez ativa, acidez trocável e acidez potencial. Vamos para a acidez ativa, né? O que é acidez ativa? É o hidrogênio que está na solução do solo. É a menor acidez de um solo, é só aquilo que está lá na água. Como que eu meço a acidez ativa? É o pH de um solo. O pH ele é dado em logaritmo, uma escala logarítmica. Então, ele é 1 dividido pelo teor de hidrogênio. Por isso que o pH, quando eu aumento ele, eu diminuo o hidrogênio. É porque ele está numa escala invertida. Se eu aumento o hidrogênio, como ele está no denominador, eu vou diminuir o pH. Certo? Então, por isso que o pH, quanto menor, mais ácido. Acidez trocável. A acidez trocável vai ser aquele alumínio que está absorvido às argilas de forma eletrostática. Então, como que eu vou quantificar essa acidez trocável? É aquilo que pode ser trocado. Então, como que eu vou fazer? No laboratório, a gente mede a acidez trocável com uma solução de cloreto de potássio. Eu vou encher o meu solo de potássio e esse potássio vai vir e retirar esse alumínio. E aí, retirando esse alumínio, eu vou conseguir quantificar esse alumínio que eu tinha no solo. Então, a acidez trocável é o alumínio que está no solo na forma trocável, que está ligado à superfície da argila. Não é aquele alumínio lá do do octaedro de alumínio, não. É o alumínio que está aqui na forma apenas de elemento ligado na superfície da argila. Acidez potencial, somatório do meu hidrogênio e do meu alumínio no solo. Então, é a acidez mais difícil de ser controlada porque ela nos dá como ligações covalentes. Então, difícil de ser tirada é a acidez potencial. Efeitos da acidez do solo, é um pH baixo, não é um fator limitante, porque eu posso corrigir a acidez com um calcário. O efeito da acidez, eu aumento os teores de manganês e alumínio que são tóxicos às plantas, principalmente às raízes. Se eu tenho acidez, eu vou interferir na disponibilidade de nutrientes e eu vou diminuir a atividade dos micro-organismos. O poder tampão do solo é a capacidade do solo que tem de resistir às mudanças. O que isso significa? Eu tenho um solo ácido com pH 4, quero tornar esse solo com pH 4 e com pH 6. Eu vou lá e calculo e jogo calcário. Falo assim, precisa de 3 toneladas de calcário por hectare. E aí vou ver se esse solo ele apresenta uma maior CTC, significa que ele tem um maior poder tampão. Se ele tem uma menor CTC, significa que ele tem um menor poder tampão. Que quanto mais carga, mais difícil é da gente mudar essa dinâmica, porque ele é mais forte. E se ele tem menos carga, vamos pensar num solo arenoso, ele é mais fácil de ser mudado o seu pH.
Então, é a quantidade de bases que são necessárias, então, de base de cálcio e de magnésio, para elevar a unidade de pH de um solo. Então, sair de 4 para 5. Isso é um poder tampão. Quanto maior for a acidez potencial, maior vai ser o poder tampão de um solo. Então, aqui tem 2 exemplos para a gente entender o que é poder tampão. Acidez potencial, vamos pensar isso daqui, um solo, isso aqui tudo é um solo. Esse daqui outro solo. Se eu vir e olhar o pH desse solo A é 4,2. O pH desse solo B é 4,2. O mesmo pH. Mas a necessidade de calcário é a mesma? Do solo B, 2,8 toneladas por hectare de calcário. No solo A, 6,5 toneladas. Ah, mas o pH não é o mesmo? Por que mudou? Porque quanto maior a CTC, em um mesmo pH, quanto maior a CTC em um mesmo pH, maior vai ser a necessidade de calcário. Por que eu falo que é maior a CTC? Porque aqui eu tenho maior acidez potencial. Olha o volume de hidrogênio que eu vou ter no solo como reservatório, que vai ir vindo para cá e indo para a acidez ativa, que é a solução do solo. Então, o pH eu meço na solução. A solução do solo é a mesma deste e deste. O que manda é quem tem maior reservatório. Esse solo B, o reservatório é menor. Então, aqui é um solo, vamos pensar, textura média. E esse é um solo muito argiloso. Então, aqui eu tenho muito mais cargas, muito mais hidrogênio para ser retirado e ir para cá. E aí, o que é o poder tampão? Eu tiro um hidrogênio da acidez ativa, tirei um. O solo vem daqui e joga mais um para cá. Eu tiro 2, o solo vem aqui e joga mais 2. E aí o pH continua o mesmo. Isso é poder tampão, é capacidade em resistir à mudança. Eu só vou mudar o pH aqui quando eu acabar com esses hidrogênios ou diminuir muito as suas quantidades. Quem que faz a correção da acidez? O calcário, que é um material corrosivo, né? Que vai constituir principalmente em uma substância que libera uma hidroxila, um OH. Então, qualquer substância que libere uma hidroxila na solução do solo vai ser considerado como um material corretivo. E esse material corretivo, além de corrigir a acidez, ele tem que fornecer cálcio e magnésio. Se ele libera hidroxila, fornece cálcio e magnésio, eu considero ele como calcário. Como que ocorre a correção dessa acidez de um solo? O calcário é carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio. Quando eu coloco ele na solução do solo, ele se dissolve, e aí ele vai vir para cá e vai começar a retirar o alumínio e retirar o hidrogênio. Vai sobrar quem? O cálcio. Então, eu corrigi o meu alumínio, formou um hidróxido de alumínio, isso é um precipitado, e vai formar CO2, que é a reação que eu tenho. Então, o carbonato de cálcio, quando ele entra no solo e entra em contato com a água, ele vai liberar cálcio e um carbonato. Esse carbonato vai se ligar com o alumínio de um solo. Então, aqui é a reação que eu tenho. O calcário, carbonato de cálcio mais água libera cálcio e carbonato. O carbonato tem carga negativa. Esse carbonato, junto com água, vai formar bicarbonato e vai liberar uma hidroxila. Essa hidroxila se junta com o hidrogênio, forma água que corrigiu a acidez. E esse bicarbonato se junta a hidrogênio, forma CO2, que é um gás, e água. Então, tanto o bicarbonato e uma hidroxila, que são formados a partir do carbonato, todas essas duas substâncias controlam a acidez de um solo. E o próprio carbonato diretamente pode se ligar a hidrogênio e formar CO2 e água. Então, essas são as reações químicas de neutralização da acidez de um solo.
Efeitos benéficos, correção da acidez, insolubilizar o manganês e o alumínio que são tóxicos, aumentar os teores de cálcio e magnésio, estimular a atividade microbiana. Isso aqui é o que a gente tem com relação à correção de acidez de um solo. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Eu não sei na prova, mas na minha cabeça eu sei tudo. Eu vou parar a aula aqui, porque a gente precisaria ainda de um tempinho para a gente ver a parte de cálculo de calagem, certo? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula para a gente fazer. Eu vou passar para vocês como umas atividades, né? Vou mandar lá via SIGA-A, como a gente vinha conversando, para vocês fazerem alguns cálculos de calagem, né? Para vocês irem treinando. E na próxima aula a gente tira essas dúvidas com relação ao cálculo de calagem. Eu vou passar algumas fórmulas para vocês e vocês vão fazer isso. Na próxima aula a gente já vai entrar na parte de formação de solo, tá? De morfologia e tal. E aí eu vou mandar para vocês também um material para vocês já irem estudando com relação à morfologia de solo. Certo? Então, na aula de hoje, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou passar essas duas atividades para vocês. Hoje, a síntese, como a gente vem fazendo, vocês já fizeram do livro lá e da apostila. É o mesmo conteúdo que a gente viu hoje aqui. Então, vocês não precisam fazer da aula de hoje, né? Vocês vão já ter ela, na verdade, você já tem ela feita. Professor, okay? Oi. O mesmo da semana passada, né? O senhor Isso. passou uma síntese para a gente fazer, depois o senhor deu aula em cima da síntese que a gente fez. Correto. Tá bom. Certo? E aí, hoje hoje... não foi semana passada, não, era um só. Oi? Então, não era 2 envios semana passada, era um só. Um só. Que vocês tinham até hoje para enviar. Tá. Ok. Vocês têm até hoje, né, para enviar. Ok? E aí eu vou passar para vocês uma atividade, que é via SIGA-A também, vocês vão fazer, podem me mandar no meu e-mail essa atividade, ou podem mandar via SIGA-A, certo? Lembrando que essa síntese de vocês, depois vocês só precisam me entregar no final da disciplina lá como um todo. Lembra que eu falei para vocês? Ué, eu não entendi. Então, para que a gente tem que mandar para o senhor? Daqui para frente, eu vou pedir para vocês irem acumulando essa síntese, para vocês me encaminharem ela como um único documento no final da disciplina. Tudo que for síntese, a não ser as atividades extras. Vocês vão fazer como se fosse um resumo da disciplina. O professor, no caso, eu já havia feito uma síntese da aula passada, com relação à aula ministrada, né? Que ela via o Google aqui, e eu fiz a síntese à parte com relação ao conteúdo, que foi passado das apostilas. O conteúdo das apostilas eu já enviei via SIGA, e as outras sínteses das aulas eu já tenho guardado, no caso. Então, só das aulas que eu preciso enviar. Não, aí quando eu falar síntese, gente, todas as sínteses, que pode ser da aula, ou eu vou passar o conteúdo da aula para vocês fazerem uma síntese, como foi essa semana. Todas as sínteses, quando eu colocar, quem enviou não tem problema nenhum, mas vocês podem enviar como um único documento no final da disciplina. Ok. Compreenderam? Então, se a gente passou 10 sínteses no decorrer da disciplina, vocês vão me fazer um único documento com 10 sínteses. Não tem problema. Lá no final. Ou, se vocês quiserem, quem for e já encaminhou, eu vou salvando aqui. Não tem problema nenhum. Ok? Aí, só lembrando, então, eu vou passar para vocês uma atividade que é com cálculo de calagem. Eu ainda não expliquei, mas vocês já vão fazendo.
Depois, na próxima aula, a gente discute. E vou passar para vocês também o material da próxima aula. Aí, novamente, vocês vão fazer a síntese desse material que eu vou encaminhar para vocês. Compreendido? Sim, entendido. Beleza, professor, entendido. Gente, alguma dúvida? Vou ter só na prova, igual o outro. Não, professor. Estou perguntando lá no chat, professor. Então, gente, a síntese de hoje, novamente, quem enviou pode enviar, se vocês quiserem, podem armazenar para mandar em um único documento, certo? Aí eu vou encaminhar para vocês. Já estou escrevendo aqui no chat para quem está sem aula. Então, gente, hoje a gente encerra por aqui. E lembrando, eu vou passar essas atividades para vocês e o material da próxima semana. Aí um bom final de dia a todos aí. Vou encerrar a gravação da aula aqui, ok? Depois eu coloco ela lá no canal. Beleza, professor.